Olá pessoal, no Top 1 do Disque MTV de hoje você vai ficar com Na Sua Estante, da Pitty. Infelizmente eu ainda não sou um VJ da MTV, mas como você pode perceber no nosso episódio de hoje do podcast Exclamando, a gente vai enaltecer e relembrar um pouco dessa MTV Brasil clássica que foi memorável para nossa geração e até hoje nos traz um sentimento de nostalgia muito grande. Fala aí, pessoal. Oi, gente, eu sou Luísa Gabriela, @Lu no Twitter, e eu quero fazer uma pergunta aqui. É buffet ou buffet? É menu ou menu? Eu falo como eu quero, eu sou francesa. Com licença, Luciana, mas acho muito fácil você aqui me apresentar, como na realidade é o sexto programa e todo mundo já sabe quem eu sou. E com essa frase da Tata Werneck, eu digo que eu sou Marlon Faria e a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre os momentos inesquecíveis da MTV clássica, essa emissora que deixa tanta saudade pra gente. É isso. Eu sou Guilherme Souza, @CrazySS nas redes sociais. E, gente, como não dedicarmos um episódio a essa emissora tão incrível e tão significativa, né, pra gente? Pra quem não lembra, ou pra quem quer relembrar, a MTV Brasil, ela surgiu nos anos 90, se eu não me engano, em outubro dos anos 90 mesmo, 1990, com a Astrid Fontinelli inaugurando a emissora e trazendo nessa pegada um pouco gringa ali para o nosso país, né? Trazendo músicas, clipes memoráveis da época de Michael Jackson, Madonna, artistas nacionais e até, de certa forma, reinventando a maneira dos artistas daqui de fazerem clipes e de exibirem seus clipes em primeira mão na televisão. Então era uma maneira também de massificar essa estética do videoclipe. Isso se perdurou por alguns anos. O avanço da internet, né? A MTV teve que se reinventar ao longo desses períodos. Se tornou, né, uma emissora, ela era uma emissora aberta, que só sintonizava via UHF, eu lembro muito bem disso. Era legal que, tipo, na época da escola, algumas pessoas, alguns amigos conseguiam sintonizar a MTV em casa, eu, na minha, por muito tempo, eu não conseguia, então você acabava sabendo, assim, pelos amigos que falavam, porque teve esse programa, esse clipe na MTV, você ficava, meu Deus, eu não consigo ver, meu Deus, e agora? Então, você tinha que esperar, talvez, aquilo ser exibido em uma outra emissora, de uma outra forma, ou tentar na internet de escada procurar o que o artista lançou, enfim, traz muitas lembranças muito interessantes, a MTV, ao longo desse tempo, depois foi evoluindo, foi perdendo muito público, né, por conta da questão da internet, o YouTube principalmente. Hoje em dia, com a Vevo e tudo mais, os artistas já lançam diretamente no YouTube, temos agora os streamings. Então a MTV foi perdendo muito essa galera jovem, foi deixando de focar tanto, né, na música, tendo esses bastidores de clipes e tudo mais. Acabou se tornando um canal basicamente de humor, com uma pegada que a gente vai falar daqui a pouco, né, com vários artistas que até hoje estão bombando em outras emissoras, como Tata Werneck, que o pessoal falou, Marcela Diné e vários outros. E, infelizmente, né, lá em meados de 2013, a Viacom comprou a emissora aqui no Brasil, e aí eles assumiram já com uma outra pegada completamente, desvinculando de uma vez por todas, né, esse nicho da música, né? O próprio nome vem disso, né? De Music Television, e hoje em dia não tem nada a ver. Se tornou esse canal que muita gente, a juventude agora talvez nem conheça, nem saiba um pouco dessa história que a gente vai tentar relembrar, e hoje em dia está basicamente vinculada a reality shows, seja de férias com o ex, a alguns reality shows gringos como George Shore e alguns outros. Qual memória vocês têm? Em que momentos a gente não pode deixar de falar no episódio de hoje? Eu ia começar falando, na verdade, perguntando para vocês se vocês também pensavam como eu nesse período, né, de adolescência. Eu já sabia que eu queria ser jornalista e eu sempre me imaginava trabalhando na MTV, sabe? Acho que é uma história que todos os VJs que já deram entrevistas falando sobre o canal e tal, sempre falam o quanto aquele prédio era poderoso para eles, né? MTV, que era aqui no Brasil era do Grupo Abril, eles tinham uma estrutura que não era uma estrutura gigante, pelo que todo mundo conta, pelo menos das entrevistas, mas que deixou muita saudade, assim. Eles falam sempre do quanto eles conseguiam organizar essa produção dos programas de uma forma que cabia na linguagem jovem, ao mesmo tempo também era feita sem muita parafernália, sabe? Eu lembro muito, por exemplo, dos apresentadores da MTV usando três tabelas ali, só para apoiar o pezinho, uma câmera, um fundo de chroma key, e você tinha um programa. Então, eu, enquanto adolescente que já queria muito ser jornalista, eu sempre me imaginei trabalhando naquele lugar, convivendo com aquelas pessoas, entrevistando os artistas, né, gringos nacionais. Acho que essa
Essa é uma memória que me acompanhou por muito tempo em relação ao canal. Eu acho que eu posso até forçadamente assim, fazer uma referência a muito do que a gente vê hoje com o próprio YouTube, que ironicamente ajudou, né, nessa derrocada, digamos assim, da emissora como a gente conhecia, mas essa estética, né, simples que a gente via na MTV, que funcionava super bem e era super criativa, eles super se reinventavam dentro de um chroma key, pura e simplesmente, é o que a gente vê até hoje com os youtubers, assim, muitos youtubers famosos estão o quê? Com cenários ali super simples, seja youtubers gringos ou aqui brasileiros, é a galera ali no seu quarto, às vezes com chroma key, com uma prateleirinha, uma coisa bem básica ali atrás, um banquinho, um sofá, e a MTV era um pouco disso, assim. Claro que tinha os shows, claro que tinha bastidores incríveis, entrevistas internacionais, os clipes que eles davam em primeira mão, mas os programas em si eram nessa estética muito simples. E, gente, como isso era perfeito. Não é à toa que esses formatos, como eu tô falando até hoje no YouTube, são perfeitos, tem um público enorme. Então, MTV, saudades. Eu também tenho memória afetiva com a MTV. Assim, eu lembro muito bem de chegar da escola, ligar a TV e ver a grade da MTV acontecendo, sabe? Eu não perdia toda quinta-feira ou 15 minutos, por exemplo. Eu amava. E eu não conseguia entender como um programa se dava em 15 minutos de uma forma tão coesa, sabe? Tão redonda, assim. Ao mesmo tempo, a MTV também me deu muitas inserções musicais, assim. Eu, desde a minha infância, sempre tive influências de artistas brasileiros e de fora também, por influência dos meus pais. Mas a MTV também servia de janela pra mim, pra conhecer outros gêneros musicais. Eu lembro muito bem, assim, por exemplo, que vivia passando o clipe de Beautiful Lie, do 30 Seconds to Mars. Então, foi um dos primeiros contatos que eu tive com a banda, sabe? E depois eu conheci a banda, gostei de outras músicas. Estive no show deles no último Rock in Rio também, quem foi sabe. Mas a MTV, assim, tinha programas que eu guardo com muita alegria dentro do meu coração, sabe? Eu acho que muitas pessoas da minha geração, assim, assistiam Beija-Sapo e muitos pais proibiam de assistir Beija-Sapo, por exemplo, e as pessoas viam escondido, né? Quem nunca? Como também se divertiam muito, sabe? Com esses programas nesse formato de chroma key. Então, era uma inovação para a TV brasileira e, ao mesmo tempo, fazia a graça, né, na vida da gente. Era muito legal. Saudades MTV. Tô vendo a Luísa falando sobre 30 Seconds e pensando que o que a diferença de idade não faz, né? Porque se a referência dela é 30 Seconds, a minha é, sei lá, R.E.M., Aerosmith. Eu tô aí bem mais atrás nessa lógica temporal. Ela pegou uma MTV que eu já tava ali, o quê? Estudando pro vestibular, sei lá. Ela puxou, tipo, o programa como 15 minutos, né? Tipo, pra você ver Ai, já a gente, época que ela mas consumia é porque eu lembro muito do 30 Seconds to Mars, porque todas as vezes que eu ligava na MTV, passava ou o trecho desse clipe chamando pro Disque MTV, ou passava o clipe completo, sabe, no final da tarde. Então, assim, é uma memória que eu tenho, sabe? Assim, o Jared Leto em cima daquela neve e tudo mais naquele clipe, eu nunca esqueço, de verdade. Como também teve inserções de artistas nacionais, né? Pitty, maravilhosa, por exemplo. Sim, a gente citou aqui no começo do episódio e eu queria agora até que vocês falassem um pouco disso, assim, que outros artistas vocês acabam lembrando dessa época, assim, que estavam sempre lá no Disque MTV, no Top 10, Top 20, em vários programas. Eu lembro, como a gente falou, né, muito da Pitty. Pra mim, a Pitty se associa muito à MTV. Acho que eu passei muito a consumi-la nessa época e conhecer o trabalho dela por conta da MTV. A gente pode falar de Charlie Brown Jr. também, eu lembro muito de Charlie Brown. Lá nos anos 90, e de novo, né, Luísa, a gente já tá numa outra época, mas eu lembro que eles tinham algumas coisas do Mamonas Assassinas, entrevistas e tudo mais, então é bem lá atrás. Enfim, e se a gente for assim, claro, antes mesmo, talvez, de eu consumir a MTV, eles davam voz e espaço a grandes artistas da música brasileira mesmo, assim. Desde Arnaldo Antunes, Rita Lee, uma galera que é referência até hoje. Eu tô ouvindo vocês falando e tá me vindo um monte de coisa aqui em mente. Inclusive, eu revivi agora um momento, eu me transportei exatamente pro dia em que eu tava assistindo a estreia do clipe de Champanhe e Água Benta do Charlie Brown no Disque MTV, apresentado pela Sarah. Parece que eu acabei de ouvir ela chamando o clipe, sabe? É muito doido, porque realmente são muitas memórias. E como o Gui falou, na minha casa também a gente não conseguia sintonizar sempre a MTV. Era meio que uma luta. Cara, acho que essa é a minha maior lembrança, na verdade, com a MTV, que era assim, quando eu era criança eu só tinha uma TV em casa. Então era uma coisa que, assim, se eu deixasse a antena da TV de um jeito que eu conseguisse assistir a MTV, a minha mãe não conseguia assistir a novela na Globo, porque ela tinha que mexer tudo de novo. Aí eu sempre
sempre levava bronca, porque eu deixava do jeitinho que eu queria ver a MTV, e quando ela pegava, ela não sabia colocar do jeito pra ver a novela. Então era uma zona lá em casa, com a briga pela antena da TV para sintonizar o HF da MTV e a minha mãe querendo ver a Globo. Vale lembrar muito isso, assim, pra quem Sim. tá ouvindo a gente agora aqui, é mais novinho, hoje em dia, né, que a gente tem acesso, tem um monte de TV em casa, internet, uma série de coisas. Antigamente, anos 90, meus amores, Não era bem assim. era a coisa mais comum, era a coisa mais comum a gente ter uma TV só pra casa inteira, e isso, tinha muito essa disputa dentro de casa, da mãe, do primo, da prima, do irmão, de poder tentar conseguir ver televisão. Fora o que a gente também acabou comentando aqui, é que a MTV, por ter essa estética muito jovem, e programas como a gente falou da Beija-Sap e alguns outros, as famílias também acabavam censurando a gente de ver a MTV. Assim, quando conseguia sintonizar, era aquela briga de, não, isso aí, enfim, isso é um desserviço, isso é um problema, que não sei o quê. Então, era muito engraçado. Então, isso também, pra mim, é uma lembrança muito marcante, Marlon. Assim, além de eu ter passado bom tempo sem conseguir sintonizar, quando a gente conseguia, era essa luta, assim, será que eu vou conseguir realmente ver um programa completo? Quem nunca passou pela situação de conseguir sintonizar na MTV e aí e tava a família toda na Super. sala e aí quando você percebia tava Super. passando, sei lá, uma reprise do Ponto P com a Penélope. Super. Nossa, sim. Outro programa icônico. Muito. Nossa. Penélope maravilhosa, meu Deus do céu. Olha, tanto que a gente aprendeu com esse programa, minha gente. Olha, muita coisa. Eu lembro muito, uma das coisas também que eu amava, assim, na verdade, da MTV, era que a gente tinha para as pessoas, assim, que acompanham principalmente divas pop e veneram muito o VMA, por exemplo, que é o Video Music Awards, né? Que é a premiação da MTV norte-americana. Aqui no Brasil a gente tinha o VMB, né? Que era a mesma premiação, o mesmo formato, mas para cantores e artistas nacionais. Era muito legal. E se não me engano, a Pitty é a maior artista com o maior número de prêmios, sabe? Dessa premiação. Se não me engano, ela acumula um total de 16 prêmios, eu acho. Então, assim, o VMB era uma mobilização, assim. Quando tinha o VMB acontecendo, todo mundo parava pra ver e tal. Aparecia na MTV. E, assim, tinha tapete vermelho. Era muito legal. Era muito, muito legal. Inclusive, quem nasceu pra MTV Miau jamais será VMB. Sim, nossa. Jamais. Gente, assim, no VMB a gente via artistas consagrados interagindo com bandas mais novas. Tipo Marisa Monte também, vencedora de vários VMBs, assim. É um formato que a gente não vê mais hoje em dia, sabe? E era muito, nossa, era maravilhoso, assim. O VMB era uma mobilização, eu lembro, assim, muito bem. Quando era dia de VMB, não posso sair porque vai ter VMB. E aí a gente se preparava pra ver a premiação e tudo mais, era muito legal. Só trazendo um comparativo, eu já vi muita gente comentando que, assim, eu sempre acho que as pessoas têm essa coisa de valorizar mais o que foi do passado, né? Tipo, antigamente era melhor. Porque falam muito sobre essa questão VMB versus Prêmio Multishow, né? Eu acho que, na verdade, cada um cobre o seu tempo, né? O VMB cobria o tempo dele, o Prêmio Multishow cobre o que a gente vive hoje. O que acontecia é que, na época do VMB, a nossa música era muito politizada, tinham muito mais questões sociais de uma forma mais densa. Sim. Pelo menos eu sinto isso. Isso se refletia muito também nos premiados, né? A gente tinha ali Pitty, Emicida, a gente tinha Titãs, tinham bandas e artistas que colocavam com muita força as questões sociais nas suas letras. Já o Prêmio Multishow... Sim, a agenda, né? Já o Prêmio Multishow, ele dá conta de outra ordem de artistas, que são os artistas que fazem sucesso hoje, né? Então a gente tem muito funk, muito sertanejo, muita música regional, que de fato é o que tá nas paradas de sucesso hoje, né? Então eu não consigo estabelecer um comparativo qualitativo entre eles. Eu acho que cada um dá conta muito bem de cobrir aquilo que é sucesso da sua época. Isso, eu concordo. Uma coisa também que a gente pode mencionar é que o consumo de música mudou muito, né? Na época do VMB, a gente via muito pelas paradas das rádios e tudo mais. E também pelos clipes que a MTV exibia, né? Então, hoje em dia, com o Prêmio Multishow, por exemplo, a gente vê muito as músicas que estão nas paradas de streaming, as músicas que estão no YouTube, tem a influência das redes sociais também. Então, tudo realmente mudou, né? Aproveitando que a gente tá falando do VMB, que pra mim também é uma premiação muito marcante, que eu morro de saudade. Acho que seria legal a gente comentar de alguns momentos engraçados e lembranças que a gente tem do VMB. Só pra introduzir um pouquinho, que o VMB ele começou em 95,
Ele foi apresentado pela Marisa Hort, eu não sabia disso. Marisa achei isso Hort, muito que legal. também foi uma das primeiras apresentadoras do BBB. Fica aí o fun fact. Teve isso também, sim. Junto com o Bial, ela apresentava a verdade. Ele foi gravado no Memorial da América Latina, em São Paulo, e daquele jeito, assim, muito MTV, que tinha umas questões, assim, muito de improviso, tinha uns erros ali no meio da gravação, então ia anunciar um premiado, eles erravam, voltavam atrás e riam, aí brincavam e zoavam deles mesmos. Então, isso também é uma coisa muito legal na MTV, que eles sempre debochavam deles mesmos, assim, eles sabiam rir das situações. E eu não sei se vocês lembram, esse momento pra mim é um dos mais icônicos, mas é o Caetano Veloso, no VMB de 2004, falando a clássica e icônica frase da história da MTV Brasil, que eles mesmos depois usaram para propagandas comerciais e zoaram muito em cima disso, que era: MTV, bota essa porra pra funcionar. Vocês lembram disso? Eu lembro disso. Ele foi cantar com outro Ai, cantor sim. que agora eu não me lembro, se vocês lembrarem, por favor. Foi o David Byrne. Isso, e o microfone dava o tempo todo dando problema, dava uma microfonia que atrapalhava ele cantar. E aí a própria premiação falava: vamos agora então pro intervalo, que a gente vai corrigir aqui o microfone, a gente já volta. Eles entraram no intervalo acho que umas 2 vezes, não corrigiam o problema do microfone. E aí o Caetano soltou essa icônica frase que ficou pra história. Vou até fazer uma correção, porque eu encontrei aqui a frase exata. Ele falou: pessoal da MTV, bota essa porra pra funcionar. Respeito. Meu Deus, eu amo. Ai, gente, sim. E além desses momentos, assim, engraçados, né? O VMB também, ele promovia encontros muito legais, né? Assim, do mesmo gênero, de gênero diferente. Por exemplo, quem na vida imaginou Vanessa Camargo cantando com Ja Rule, por exemplo, sabe? Ao vivo. O encontro do CPM 22 com o NX0, sabe? O Erasmo Carlos com a Malu Magalhães. Então, assim, eram encontros, assim, muito legais que aconteciam, sabe? Criolo com Caetano Veloso cantando Não Existe Amor em SP. Enfim, são memórias muito bacanas que eu guardo da premiação. Tem vários momentos que eu lembro, assim, com muito frescor sobre o VMB. Acho que o de 98 é um que me chamou muita atenção também, porque é um ano que o Paralamas de Sucesso estava fazendo, de fato, muito sucesso, fazendo a piadinha. Eles estavam com música e novela e tal, então eles fizeram a rapa nos prêmios desse ano. E aí, só pra gente pensar como a gente vive em épocas realmente muito distintas, né? Porque, tipo, a Paralamas de Sucesso, na época, fez a rapa na premiação. Hoje a gente não vê eles lançando nem, né, muitas músicas com expressão e tal, então Sim. De fato as coisas mudaram bastante. Mas nesse ano em que o Paralamas fez essa rapa, os Racionais MCs fizeram uma apresentação assim surreal e foram o nome da noite. Eles cantaram Diário de um Detento, que acho que é a música mais famosa do grupo. Cara, eu arrisco dizer que a partir desse momento, eles já eram, obviamente, muito conhecidos no nicho deles, mas acho que a partir desse momento as pessoas começaram, de fato, a olhar para o trabalho deles de outra forma. Eu tenho essa memória muito fresca. E, de novo, né, era a única emissora aberta, né, que dava voz para esse tipo de gênero musical, esse tipo de artista. Então, isso é uma coisa sensacional. Você falou muito bem, assim. Era esse meio dessa galera ganhar um grande público, né, da gente de outras regiões, enfim, conhecerem esse trabalho. Então, incrível. Sim, além disso também, aproveitando o que você acabou de dizer, a MTV também proporcionava a expansão também de músicas que eram, abre aspas, regionais, né? Fecha aspas. Então, por exemplo, a gente via Nação Zumbi, por exemplo, ser exibida em cadeia nacional pra galera do Sudeste, pra galera do Sul, que não tinha tanto acesso, assim, tanto contato com o Mangue Beat, por exemplo, né? Então, a MTV tem um papel cultural muito importante, assim, na sociedade brasileira, né? Se a gente for parar pra avaliar de fato. Várias bandas menores, né, que eles mostravam como aposta, enfim, muita gente passou a ganhar espaço por conta deles, assim, então é um trabalho excepcional. Uhum. Outros pontos, assim, que eu lembro muito do VMB, em 2006, quando o Marcos Mion, ele tacou um beijão no Cazé, no meio da apresentação, assim, vocês lembram disso? Era uma época que eu acho que já rolava um pouco desse burburinho, né, cerca de novelas e tudo mais, de beijo gay, disso, aquilo, Sim. E eles foram ali e ousaram, no meio da apresentação, vamos dar um beijão aqui pra causar, isso virou notícia, o pessoal falou e tal, então era esse jeito irreverente da MTV de ser de vamos fazer, vamos causar, e dane-se se a galera não tá gostando, a gente vai e faz mesmo. Então isso me marcou muito também. E em 2008, vocês lembram de um mico
que a banda britânica Bloc Party passou na premiação. Eles, em cima da hora, resolveram falar que, olha, a gente não vai cantar ao vivo, sendo que todo mundo, né, se apresentava ao vivo na premiação, que isso era também um ponto bem legal do VMB. Então eles resolveram gravar um playbackão ali e foi péssimo. A galera que tava super ansiosa pela apresentação começou a vaiar muito, foi mó micão, assim, isso também virou notícia. O vocalista da banda, ele chegou a escorregar do palco, ele caiu no meio da plateia. Foi um micão, assim, federal. E depois eles voltaram, acho que se apresentar em São Paulo, um ano depois, enfim, e tentaram se redimir com o público. Vocês lembram de algum outro momento? Eu lembro de 2010, e esse momento até um pouco que sublinha aquilo que a gente falou anteriormente, sobre ser uma emissora que premia muito aquilo que de fato estava sendo consumido naquele momento, né? Fazendo aí um comparativo também com o Prêmio Multishow. Mas que o Restart ganhou 5 prêmios do VMB. E na época a galera tava torcendo pra Pitty. Então ficou, né? E aí rolou uma super vaia pro Restart. E eu acho que depois disso... Eu não lembro muito bem quando foi que eles surgiram, quando foi que eles sumiram da cena musical, assim. Mas eu acho que ali deu pra entender que a gente tava falando de um grupo que, embora fizesse muito sucesso, era completamente controverso, porque, né, só a galera daquela idade que se identificava com aquele estilo deles, acho que até mais em questão de lifestyle do que de música, que gostava, porque assim, realmente era muito fora da curva pra todo mundo, né? Mas eu lembro muito disso, dessa vaia ao Restart. Uma outra coisa também que eu lembro muito por conta do YouTube, foi quando a Isabeli Fontana apresentou uma das categorias junto com o Tico Santa Cruz, do Detonautas, que ela não conseguia formular uma frase direito. E aí ela falava muito assim, ai, estamos aqui, muito feliz. Mas assim, várias vezes ela falava isso foi parado no YouTube, virou meme. Foi um dos primeiros memes que eu lembro, que isso foi lá em 2002, 2003, mais ou menos. A gente consegue ver assim nessa linha do tempo, né? Você deu 2 exemplos, de 2010, né, do Restart, esse de 2002, enfim. Era já nesse momento que a MTV estava tentando se reinventar, não estava conseguindo. O Restart era muito esse fenômeno que bombou, então eu lembro que a MTV começou a ter que abrir cada vez mais espaço para eles, né? Enfim, era o que estava bombando, que os jovens estavam consumindo, então a programação ficou ali invadida de clipes do Restart, de manhã, de tarde, de noite, o público estava ali ligando o tempo todo para tem que votar, tem que ir votando na internet, e isso repercutiu na premiação, que gerou toda essa polêmica. Teve a vaia, teve Felipe Neto, se não me engano, nesse mesmo ano também, ganhando um prêmio. Ele fazendo uma piada ali com o fato do Restart ter ganho. Era uma época que tinha os colírios da Capricho também, então é bem uma época tipo MTV, o que estão fazendo com você. Mas enfim. Seguindo com o nosso programa, que um tanto quanto nostálgico, seria legal a gente falar agora um pouco das apresentadoras assim, que marcaram a gente. E esses programas, né, que essa galera pulou assim, muito de um programa para o outro. E tem muita gente que talvez você que está ouvindo aqui nem saiba ou que nem lembre que passou pela MTV. Eu vou trazer 3 pessoas que... Uma delas a gente já comentou nesse episódio, as outras 2 ainda não. Mas são pessoas que passaram pela MTV e provavelmente muita gente nem sabe disso. A Astrid, que a gente já comentou, que abriu a emissora, basicamente. Mas e também encerrou a emissora. Encerrou a emissora quando ela foi comprada pela Viacom. Mas também o Zeca Camargo e a Maria Paula. Vocês lembram da Maria Paula, que foi do Cacete Planeta? Uhum. Ela também foi uma VJ da MTV. Sim. E eles foram ali contemporâneos, né? E o que eu lembro muito dessa época, na verdade, eu era uma criança mesmo, assim. Mas como os VJs tinham uma vida longa, assim, principalmente essa galera da primeira fase, o que eu lembro muito de ter assistido depois em vídeos e o que eu consegui pegar da época também é do quanto, de fato, a emissora estava com os pés mais na ideia do jornalismo musical, sabe? Então eles eram muita entrevista, muita análise de trabalho, né, de álbum e tal. Então, inclusive tinha o jornal da MTV, né, que era um pouco nessa lógica de cobrir com muita força o que era factual em relação à música. Eu acho que o Zeca dispensa apresentações, acho que desde que ele saiu da MTV de uma carreira realmente ascendente. Agora ele, né, tá indo como diretor artístico para a Band,
Tenho certeza que também para sanar ali algumas questões da emissora, mas eu acho que muito de tudo que ele fez depois e do jeito dele de imprimir a apresentação e também a ancoragem de jornais, vem um pouco dessa coisa criativa que a MTV dava, né? A gente lembra do Zeca Camargo como apresentador do No Limite, por exemplo, que até hoje é um dos meus realities favoritos. E eu sinto que ele tem um pouco desse jeito descompromissado de falar sobre coisas relevantes, mas sem deixar de dar o tom que a notícia precisa. Eu gosto muito do Zé Camargo. Eu acho que ele e a Astrid ali eram duas pessoas que eram meio que alicerces dessa MTV no início dela. Sem dúvida, e que são referências até hoje, né? O Zeca Camargo, inclusive a gente encontra pela internet, né? Ele fez várias entrevistas icônicas, não só na carreira dele na MTV, mas na Globo também. Ele entrevistou vários artistas da música que são referências, assim. O maior fã de Madonna de todos Sim. os tempos. Sim, ele é assumidamente, né, um mega fã de Madonna e uma pessoa incrível, super inteligente, com um background, assim, absurdo. Então, as entrevistas com ele eram excepcionais. Quem mais você lembra, Marlon? Teve a Sarah, tem Didi Wagner, tem uma galera. Com certeza essa galera que você citou é da época em que eu, de fato, vivia a MTV, né? Eu tava ali no auge da minha adolescência e é o período em que eu viajava muito nos programas porque eu conheci muita música através da MTV, né? E principalmente desses vídeos que você citou. A Sarah e a Didi, eu acho que são as que, pra mim, são a cara da emissora até hoje. Se eu tivesse que falar a VJ icônico da MTV, eu ia falar Sarah Oliveira. Eu não consigo pensar em outro nome. Eu acho que ela tem um lugar mais que cativo na história dessa emissora. Embora não tenha sido da primeira galera, enfim. A Astrid, inclusive, apresentava o Disque MTV antes da Sarah. Mas, eu não sei, a Sarah deu um tom pra coisa. Eu acho que ela combinava muito com o programa. Eu não conseguia imaginar ela fora dali, né? Tanto que ela foi pro Multishow, eu gosto muito do que ela fez lá, mas ainda acho que a cara dela é muito MTV. O Disque MTV ele passou por todos os apresentadores possíveis, né? Mas acho que com ela ficou muito marcada, muito a cara Eu lembro dela. de quando os outros revezavam a apresentação nas férias da Sarah, mas ela, de fato, é a cara do programa. E é um outro programa que também passou por muitas fases, né? Tanto que depois, quando a gente começou a ter internet ali muito mais forte, ele mudou de nome para o Top 10, porque não fazia sentido chamar Disque, já que ninguém ligava mais para pedir o clipe. Então as pessoas pediam mesmo na internet, nas redes sociais, no site da emissora. Mas eu acho que eternamente as pessoas vão conhecer como Disque, porque era um programa que os lançamentos eram ali, as entrevistas internacionais legais eram ali. A Sarah, ela conseguia fazer uma conexão muito boa entre artista e público. A gente sentia que ela também queria muito conhecer o trabalho daquelas pessoas. Eu me avatarizava muito nela, sabe? Eu conseguia perceber que o que ela fazia ali tinha muito sentido pra ela também. Não era tipo, sei lá, Super. uma pessoa que não gostava de música, cumprindo a função pra ganhar um salário no final do mês. Não, de fato a Sarah, ela vivia aquele programa. Sim. E eu gostava muito da dobradinha dela com a Pitty. A Pitty lançou muitos clipes durante o período que a Sarah foi apresentadora da MTV. E, cara, se elas não são amigas, nossa, pra mim era, porque elas conseguiam ter uma sintonia muito, muito boa. Eu não sei explicar. Realmente essa fase da Sarah era maravilhosa. E aí outras duas apresentadoras que pra mim também são muito a cara do canal são a Didi Wagner e a Marina Persson, né? Cada uma ali na sua seara. A Didi, ela apresentava o Video Clash, que era uma batalha entre clipes, então a gente assistia durante alguns segundos um clipe duelando com outro e a audiência votava, e aí depois de 1 minuto, se não me engano, o clipe que estava sendo mais votado assumia a tela cheia e aí você assistia até o final aquele clipe. Eu lembro muito desse programa. A Didi, ela fazia meio que umas esquetezinhas também, então às vezes tinha a Didi do bem, a Didi do mal, cada uma representando um clipe diferente. Tinha umas paradas meio loucas, mas que super funcionavam. A Didi também apresentava algumas vezes o Top 20, que era o programa do fim de semana, que aí era tipo o Disque MTV ampliado, né? Onde você conseguia colocar mais algumas canções ali. Então tinha muito artista que não entrava no Disque, mas entrava no Top 20, ou que estreava no Top 20 e na semana seguinte estava no Disque, porque o pessoal conhecia o clipe e começava a votar. Isso era muito legal.
E a Marina fazia o Cine MTV, entre outras coisas, né? Mas o Cine MTV, na época, eu já gostava muito de cinema. Então era um programa que eu assistia religiosamente. Eu gosto muito também do olhar dela. A Marina, que pra quem não sabe, também é cineasta. E filha de cineastas, Sim. então pra ela falar sobre isso é muito natural. E eu gostava do Balela MTV, que era o programa que as duas faziam juntas, que já era numa pegada mais humor, mas era um humor ainda muito, talvez, refinado. Porque depois a gente teve comédia MTV, que era um humor mais escrachadão, né? Mas o Balela era um humor das pequenas coisas, assim, sabe? Eu gostava muito do programa, eu adoro as duas juntas. Uma dobradinha excelente também. A Marina é maravilhosa mesmo. E hoje em dia ela faz parte daquele canal, o Arte 1, né? E ela tem um programa que é o Magazine Arte 1, que, se não me engano, elas são documentários musicais em parceria com o New York Times, inclusive. É maravilhoso. Eu tava assistindo dia desses um que ela fez sobre o Jay-Z. E ela pegou uma entrevista dele pro New York Times e aí ela fez até um compilado da carreira dele, falando os ápices da carreira e tudo mais. Então ela é uma pesquisadora incrível. E é youtuber. A Marina tem um canal no YouTube chamado Sim. Marinando, que ela sempre cozinha com alguns convidados e tal. Realmente é uma pessoa que a MTV passou, mas ela ficou, né? Seja com os trabalhos dela no cinema, lançou alguns filmes. Acho que não foram filmes que chegaram a ter uma repercussão muito grande, mas que eu assistia sempre em festivais de cinema, Festival do Rio. Acho que o último eu assisti no Festival do Rio, inclusive. Mas é aí uma apresentadora que com certeza a gente vai ouvir falar muito ainda. Bom, eu não posso deixar de falar da maravilhosa Penélope Nova. A gente até hoje queria muito que ela voltasse à TV aberta, com algum programa bem a cara dela, assim, que ela tivesse espaço para falar, opinar. Eu achava as opiniões dela sempre maravilhosas, um jeito muito, não desbocado, mas bem diferente, sabe, de se comunicar do que eu estava acostumado a ver. E, de novo, né, eu lembro de ter ficado um bom tempo sem poder consumir a MTV, porque não pegava na minha casa. Então, no tempo que eu conseguia voltar a ver, era uma época que ela estava muito em voga na emissora. Ela fazia o Ponto P, que a gente até comentou aqui, que era um programa um tanto quanto avançado para talvez a minha geração ali. Eu era muito novinho. Ela falava abertamente, a galera ligava, né, e contava uns causos assim sobre relacionamentos e questões sexuais, e ela super opinava ali de uma maneira super. Ela dava uns foras na galera, falava: querido, toma vergonha na sua cara, você tá correndo atrás do boy, que isso, aquilo. Então era muito bom. Lembro muito dela apresentando o MTV na Rua. O MTV na Rua era um programa que eu era louco pra participar. Ele sempre gravava lá em São Paulo, achava muito legal. Literalmente era uma van, né, um carro lá da MTV. E eles paravam numa praça, algum lugar na rua, e a galera podia ir lá participar. E a Penélope tinha um dos quadros que ela botava uma espécie de púlpito, assim, então o pessoal ia lá e falava qualquer coisa. Ela chamava o pessoal pra interagir, fazia uns quizzes, uma brincadeira. Gente, era muito legal. Eu cheguei a participar de um MTV na praia, que era uma versão que tinha, né, do MTV na Rua, quando na época do verão eles gravavam os episódios em algumas praias. Maravilhoso, saudades, Penélope. Hoje ela segue fazendo um pouco dessa pegada do Ponto P num canal no YouTube também. Ela tem um canal no YouTube e lá ela faz o P e ponto. Então, basicamente, ela brinca também com o nome e ela também faz na mesma pegada. A galera manda áudio pra ela, liga pra ela e ela vai comentando e dando dicas de sexologia e outros comentários engraçados, divertidos. Então, maravilhosa, saudade, Penélope Nova. Você falou da Penélope, eu lembrei Pulso MTV, que ela apresentou ali em 2003, acho que foi até 2005, 2006 esse programa, que ela apresentava com o Léo Madeira, que foi um VJ da MTV que foi revelado em um projeto, né, da MTV, o Caça VJ. E enfim, depois de ser revelado ali, ele começou a apresentar o Pulso MTV, que era um programa diário, que tinha, além de exibição dos clipes, também tinha entrevista com artistas no estúdio. Era um dos poucos programas da MTV, inclusive, que não era em croma, né? Ele era, de fato, um estúdio. Tinha um Assim como o Léo, a gente teve a Carla Lamarca, que também foi revelada em um concurso da MTV. Como eu disse no início do programa, né? Muita gente queria ser VJ da MTV a todo custo. Era uma coisa muito... Sei lá, tinha uma galera que sonhava com isso, né? E a Carla participou de um concurso para ser a substituta de ninguém menos que a Sara Oliveira, no Disque MTV. E, enfim, depois de vencer o concurso, ela assumiu o programa e apresentava também o Top 20 aos fins de semana e o jornal da MTV um pouco mais à frente. Outro apresentador que, pra mim, eternamente vai ser a cara da MTV, e a gente não pode deixar de falar, é o Marcos Mion. Gente, o que eram os piores clipes, né? Os piores clipes do mundo.
ele comentando e zoando e vendo. Ele com o Mionzinho, com o taco de beisebol. Sim. E ele via cada coisa, assim, às vezes é um clipe super bombado que a gente já viu 300 milhões de vezes, mas passava umas coisas, assim, desapercebidas que ele conseguia enxergar. Cara, ele reparava detalhes, assim, detalhes, tipo, olha a camisa de fulano como tá, olha isso aqui como tá sujo e tudo mais. Ele reparava muita coisa que ninguém notava. Memoráveis. Que cabelo ele é vê esse? pessoas caindo, assim, ao fundo do clipe, de ver uma mão Sim, aparecendo e alguém olhando, assim, errado pra câmera. Tinha cada coisa que é muito engraçado, por favor, se você não viu, procura na internet. Eu lembro que depois, acho que quando ele foi pra Band, que ele tinha o Descontrole, Sob Controle, né, que eram outros programas também que eu acompanhei por bastante tempo, ele trouxe nessa mesma pegada dos piores clipes, então ele fazia também isso. Em várias emissoras, né? Acho que toda emissora que ele passou... Na Record também, na época do no Legendários, ele tinha o Vale a Pena Ver Direito, que ele pegava a cena dos programas da Record e ficava comentando também, apontando esses erros. Agora, aproveitando que vocês falaram do Marcos Mion e desse humor dele na MTV, eu queria até saber de vocês se vocês acham que tanto o Mion quanto o que eu vou trazer agora, que é os programas da Daniela Scarelli, se de fato eles são mesmo bons programas, se a gente acha graça nisso, ou se eram fruto do seu tempo, sabe? Assim, coisa que envelhece mal. Porque o Mion, ele continua fazendo isso e não foi lá muito à frente. Então, será que a gente não era o tipo de humor que a gente estava preparado na época e se isso estivesse no ar hoje a gente ia meio que rejeitar? Faz sentido. Talvez o próprio Mion, né, já que a gente tá falando dele, é um exemplo disso, né? Porque ele tenta, de tempos em tempos, reviver esse quadro, esse programa, e eu acho que não dá muito certo, né? A galera de agora, os mais jovens de agora, talvez não ligam muito pra esse tipo de humor. Mas pra gente, na época, eu acho que com menos acesso à internet e tudo mais, era muito divertido ver ele zoando o que pra gente era simplesmente um clipe, pura e simplesmente um clipe. Então, faz total sentido. É uma reflexão que perdura, eu acho que toda a MTV, né, como um todo. A gente vai falar daqui a pouco, né, da fase realmente mais focada no humor da MTV, e também eram piadas, quadros assim muito engraçados, alguns realmente muito memoráveis, mas que, de novo, talvez só façam muito sentido, muita graça naquela época. Hoje em dia, talvez a gente olhe e não ache tão engraçado assim. Luísa? Eu acho que o seu raciocínio faz muito sentido, sim. Ao mesmo tempo, eu lembro, assim, de uma memória quando eu era mais nova, por exemplo, com o programa do Mion, que tinha o Mionzinho do lado dele, e eu não conseguia entender por que ele não falava, entendeu? E eu achava graça naquilo, porque, assim, ele passava o programa inteiro mudo. Ele tinha as reações dele, mas eram reações corporais de susto, de alegria, de risada. Então, assim, você ficava rindo das reações do Mionzinho. Eu lembro das pessoas pedirem pro Mionzinho falar, e eles não deixavam o Mionzinho falar, então era mais um tópico, assim, de curiosidade do programa, mas acho que o seu ponto, você tem um ponto muito válido, não sei se hoje em dia a gente acharia tanta graça assim, de fato. Mionzinho, que também acompanhou e segue acompanhando Mion, acho que até hoje nas emissoras. Sim, segue com o Mion. Talvez até tenha hoje. A ver um pouco também com o fato de que a gente era muito carente de informação, né, naquela época. Então, qualquer coisa que pegasse os clipes que a gente gostava e desdobrasse esses clipes em outros conteúdos, a gente ia gostar. Hoje em dia, o pessoal lança o clipe e 20 minutos depois tem uma resenha no YouTube, que é só o tempo de gravar, renderizar e subir, né? Então talvez seja um pouco por isso. Mas como eu disse, vamos falar um pouco sobre os programas da Daniela Scarelli, porque teve toda uma era da Scarelli na MTV, que, cara, era muito bom. Mas quando eu digo muito bom, não é... É como eu tava comentando agora sobre ter envelhecido mal ou não, né? Não é pensando em hoje. O que era muito bom é me transportar para aquela época e pensar o quanto eu adorava ver aquilo, sabe? Tem 3 programas que eu gostava muito da Daniela Scarelli, que eram o Beija-Sapo, obviamente, que acho que icônico. Quem nunca viu Beija-Sapo, meu Deus, vai em qualquer lugar no YouTube, dá uma caçada que você vai achar alguns programas na íntegra, inclusive. Vou citar os 3 e a gente comenta cada um. Tinha o Dance o Clipe, que eu acho que só eu lembro desse programa, não é possível. Que simplesmente a Daniela, ela escolhia algumas pessoas da plateia, e aí no fundo... E que tinha um ringue, né? Não era isso. Calma lá, vou chegar.
No fundo do programa tinha um telão com um clipe sendo exibido e eles ensinavam os passos das coreografias dos clipes. Isso vinha muito naquela pegada, principalmente que a Britney trazia, e aí Guilherme vai adorar falar sobre isso, que os clipes tinham muita coreografia, né? Então tinha de fato muita coisa pra imitar. E aí a galera se jogava lá dançando. Era muito, muito engraçado as coisas que saíam. De vez em quando a Daniela dançava também, e aí era tipo um pouco micão, mas todo mundo morria de rir. E o terceiro programa, que eu acho que é o mais nonsense de todos, eu fico me perguntando quem teve essa ideia, quem foi o produtor executivo disso, que virou e falou assim, gente, e se a gente colocar um ringue dentro do estúdio e colocar umas modelos pra batalhar nesse ringue? Sim. Só que vai ter jurados também. E aí a gente vai, no final disso, uma delas vai, sei lá, ganhar um contrato, vai participar de um desfile de verdade, alguma coisa do tipo. E assim nasceu o Batalha de Modelos, que é um dos programas mais sem noção que essa emissora já viu. Eu amo exatamente isso, cara, da MTV. Como eles experimentavam coisas extremamente nonsenses que, às vezes, nitidamente não vai dar audiência, ou se dá, vai ser aquela coisa que, meu Deus, por que a gente tá vendo isso? E dane-se, eles faziam. Tipo, esse é um ótimo exemplo. O Beija-Sapo, eu confesso que da carreira dela na MTV, que ela passou por vários programas, você citou alguns, mas tem vários outros. Mas o Beija-Sapo me marcou muito, porque era um programa também super irreverente. Ali a gente tinha já alguns programas de namoro na televisão, mas era aquela coisa muito talvez atrelada ao SBT, aquela coisa muito heteronormativa, muito... Enfim, aquele clichêzão de sempre. Na MTV era uma parada muito mais desbocada, assim. E eu lembro de episódios que tiveram beijos gays e a própria MTV fazia todo um fuzuê, assim, pra divulgar que vai ser um episódio especial, que eram caras beijando cara, mulher com mulher. Enfim, era muito divertido. E como eles se zoavam entre si, ela pegava o pessoal da plateia, o pessoal vinha, falava e mandava embora, enfim. Cara, assim, e no Batalha de Modelos que o Marlon falou, eu lembro que teve uma vez que teve a participação da Belinda. Não lembro disso. Meu Deus! Não sei se vocês lembram da... Meu Deus! A Belinda que cantava Egoísta, Egoísta. Do Cantora nada mexicana, a Belinda tá lá no Batalha de Modelos, sério. Esse programa era maravilhoso. Belinda que fez a versão original de Cúmplices de um Resgate. Você que é novinho, que acha que Cúmplices de um Resgate é da Larissa Manoela, não. Belinda, por favor. Belinda. Ícone que merece ser enaltecida até hoje. Por onde está Se eu não me engano, Belinda? ela é técnica do The Voice, eu acho, lá fora até hoje. Então ela tem um... Do México? Um certo do La Voz? sim. Ela foi técnica junto com a Anitta? Eu acho que não. Acho que nessa temporada, talvez ela era a mulher ali, o representante A gente tá aqui saindo completamente do assunto, né? Mas eu lembro que a Belinda foi substituída na metade de Cúmplices de um Resgate. Ou foi o contrário, porque era Juliana Lohan. Não, ela foi substituída. Ela, né? Era Belinda e depois entrou Juliana Lohan. Do nada, tipo, tira a pessoa da novela, entra outra pessoa e segue o jogo. Toda é tipo uma quando geração É tipo quando substituíram a tia do Will Smith em Um Maluco no Pedaço, sabe? Sim. E fingiram que nada aconteceu. Ou quando substituíram a Claire, a filha do Michael Kyle, em Eu, a Patroa das Crianças, e fingiram que nada aconteceu. Que uma menina era linda e a outra nem tanto. E aí, tipo, mudou a personagem, mudou o background da personagem, mudou tudo. Tudo. É aquilo, né? Parece que a produção nem se preocupou em achar uma minimamente parecida. Em todos esses casos que você citou eram atrizes completamente diferentes. Eu lembro que em Cúmplices de um Resgate eu deixei de assistir. Muita gente da época, a gente mal tinha, enfim, internet pra reclamar disso. Mas na escola, com os coleguinhas de escola, a gente reclamava. E o que aconteceu? Muita gente ficou, gente, o que tá acontecendo? Por quê? E aí a gente se rebelou e falou, não vamos mais assistir essa novela então, não sei o quê. Aí eu lembro que os programas de entretenimento do SBT comentavam, Sônia Abrão, enfim, faziam entrevistas com ela. Enfim, vamos voltar pra MTV, gente. Mas, ó, sobre o Beija-Sapo, vale a pena fazer um adendo aqui de que, apesar de ter sido, talvez, o programa que mais fez sucesso nesse formato, naquela época, ele foi precedido por Fica Comigo com a Fernanda Lima. Então, assim, já existia um programa de namoro na MTV. Eu acho que a Daniela Scarelli conseguiu fazer, na verdade, foi, assim, colocar esse programa num outro nível, né? Porque foi muito bombado. Inclusive, ela sempre arrastava a equipe dela nos programas, né? O staff da Daniela estava sempre com ela. Porque a mesma mulher que fazia, a mesma atriz que fazia a madrasta em Beija-Sapo, que gongava todos os sapos, ela também era uma das juradas do Batalha de Modelos. E eu vou lembrar aqui da icônica frase que ela disse ao julgar uma das candidatas do Batalha de Modelos. A menina desfilava meio que de um jeito
sensual demais, sabe? E aí, na hora de fazer o julgamento da candidata, ela soltou a seguinte frase: percebam que ela apela para a bunda porque é mais expressiva do que o rosto. Meu Deus do céu. Eu nem precisei pesquisar isso, que eu nunca esqueci. Esse nível de deboche Esse fato. da MTV. Eu amo. O que mais? Lu, acho que agora a gente pode ir pra sua época de MTV. Ai, meu Deus. E falar muito de quando a MTV ficou muito... Virou, né? Propriamente um canal de humor. Quando veio Sim. o Adnet, o Dani Calabresa e Tatá. Com enfim. 15 minutos. Era o Adnet e o Quiabo. O Quiabo era aquele companheiro do Adnet que fazia os raps com ele, né? Fazia as músicas autorais com ele. Ele vivia de máscara. E todo mundo se perguntava quem é o Quiabo, né? Qual é o nome real do Quiabo? Como é o rosto do Quiabo. Então, tinha esse mistério também. E, de fato, o programa durava 15 minutos. Nada mais, nada menos. Adnet improvisava, assim, fazia uns raps do nada. Ele brincava muito com o buço dele, porque ele começava a suar no meio do programa, porque era muita coisa ao mesmo tempo. Ele ficava um pouco nervoso às vezes, ele começava a suar e o buço dele suava, ele tinha que ficar limpando toda hora. Enfim, tinha o Adnet com o Quiabo, a gente tinha a Dani Calabresa com o Bento no Furo MTV. Maravilhoso. A gente também tinha o Tralalá, né, que era da Tata Werneck com... Paulinho Serra. Que foi até a frase que eu falei mais cedo no início do episódio, né? É buffet ou buffet, né? É pães ou pões? É pão ou pães? Buffet é bife com fritas, buffet é frango com salada. É menu ou meni? Menu é dos menudos e meni é de menina. Então, foi assim... Época icônica da MTV, Tata Werneck maravilhosa. E que mais? Que mais que vocês lembram? E era um programa totalmente improvisado, Sim. né? Tipo, o Trollolá tinha essa pegada. Era uma época que a MTV tinha muitos programas de improviso também. E o Trollolá era isso, ela ligava, fazia o trote pra galera. Sim, e o Trollolá também tinha esse formato do Chroma Key também, né? Que a gente até mencionou, assim, era o Paulinho com a Tata Werneck, ou às vezes tinham convidados com eles, né? Mas assim, e tinha lá um telefone com um fio enorme de cabeça pra baixo, e que a Tata pegava e ligava, assim, pra números aleatórios. Ela ligava pra buffet de festas, ela ligava pra hotel pra pedir uma reserva. Pizzaria, padaria. Padaria, pra pedir coisas. E era do nada, eles improvisavam ali na hora e no fundo passava, sei lá, às vezes passava um joguinho do Mario e você ficava olhando o fundo e ficava olhando pra eles. Era muito confuso, mas ao mesmo tempo era bom demais. Tá era aleatório. muito bom. Depois teve o Comédia MTV, né? Que aí juntava toda essa galera, todo esse elenco de humor da MTV, que era praticamente toda a programação, num programa só. Então tinha Tatá, tinha o Paulinho Serra, tinha o Rafael Queiroga. O Bento, tinha a Dani Calabresa, tinha o próprio Adnet. Todo mundo. E era um programa puramente de improvisos e vários sketches, Sim. quadros. Então tinha quadros gravados, tinha quadros no palco. Esse programa era daquela época em que tinham duas coisas estavam bombando muito, né? Uma eram os Sim, stand-ups nossa. e a outra eram essas peças de improviso. As duas coisas estavam bombando muito na época, ele meio que juntava essas duas coisas, né? Sim. Mas, trazendo aqui o raio problematizador, preciso dizer que muitas sketches do Comédia MTV envelheceram muito mal no que diz respeito a pautas da agenda social, assim. Eu acho que eu consigo lembrar que pelo menos do Escola de Gays, que é um que o Adnet ensinava as pessoas o dialeto do Pajubá, que é engraçado? É, até hoje, mas assim, sabe? Uma coisa de estereótipo que não necessariamente reflete, né? Uhum. Quem as pessoas são. E o outro era O Lado Bom de Ser Gay, que é um vídeo... Sim. Comédia, paródia, sei lá, é muito engraçado, mas de fato, acho que assim, a gente precisa um pouco refletir sobre as coisas, porque o que era graça antigamente, hoje, não necessariamente é tão engraçado assim para alguns grupos, né? Mas eu volto, eu sempre acho que essas coisas são produtos da sua época, sabe? Uhum. Assim como a gente tinha o Furo MTV, que pra mim era muito relacionado também à existência do CQC, da Band, que foi um super sucesso. Uhum. Tanto que depois a Dani Calabresa saiu da MTV e foi pra bancada do CQC. Eu acho que foi muito natural essa saída dela, porque fazia muito sentido. Eu achava o Furo muito mais engraçado, mas também
vou confessar que durante muito tempo eu assistia CQC e gostava. Então, assim, como, né, a gente muda. Eu também gostava. A Monique Ozzy no CQC também era maravilhoso. Eu gostava Sim, muito, as assim. primeiras temporadas eram muito boas. Mas é claro, a gente vai crescendo, Exatamente. amadurece, os nossos pontos de vista se alteram também. Então, assim, algumas coisas que o CQC abordou nos últimos anos de programa, eu olhava assim e falava, eu acho que eu não vou mais consumir esse tipo de conteúdo, sabe? Mas acho que se adequa também a isso que você acabou de falar, né? Alguns quadros e programas da MTV que hoje em dia não se adequam ao pensamento, né? Pensamento Outras geral. figuras que a gente não pode deixar de citar, né, se tratando de MTV, João Gordo, por exemplo. Ele é uma figura que eu acho que tá muito a cara da MTV. Nossa, sim. Extremamente ali naquela estética bem rock and roll, bem... Sou o cara rabugento, sim, tenho a minha opinião formada, sim, ninguém vai mudar, e é isso, e pronto. Então ele era bem desbocado, brigava com os próprios convidados, tinha um jeito de falar até um tanto quanto bem grosseiro. Então é uma figura que marcou muito, né, a história da MTV. Eu lembro que os programas dele, eu não sinto que eu sou, até hoje, não sou o público-alvo dele, a figura dele me incomodava um pouquinho por esse jeito, tipo, sempre estressado de ser, mas é que a gente não pode deixar de falar. E tem vários momentos, né? Tem extremamente marcante a briga que ele teve com o Dado Dolabella no programa dele, que eles quase se agrediram realmente fisicamente. Nossa, um momento bem quase intenso. saíram no tapa. Da TV brasileira como um todo. Mas enfim, esse momento aconteceu. E tudo por conta de uma piada de mau gosto que eu acho que o João Gordo fez pra ele, por causa do álbum que o Dado tava lançando. Tem um outro momento que eu lembro também dele brigando, parece, com Los Hermanos, por conta de um comentário que o vocalista fez falando mal do Ramones, uma coisa assim também. Ele expulsou a banda do programa dele. Enfim, vários outros momentos. Nessa fase final, a gente teve uns nomes que eu acho que tiveram uma passagem tão rápida pelo canal que talvez muita gente nem lembre, né? Mas um que me vem à memória foi o Shai. O Shai Suede já foi da MTV. Eu não lembro, se não me engano, o nome do programa era Jardim do Shai. Era algo assim. Não sei, eu posso estar viajando, tá, gente? Que foi zero pesquisa isso, eu lembrei agora mesmo. Mas acho que tem muito a ver também com a outra carreira do Shai, né? Que ele sempre foi super envolvido com a música. Ele surgiu ali, acho que pro público no Ídolos, né? Da Record, se não me engano. Sim. Acho que é a época em que a franquia da Endemol tava com a Record. Depois se envolveu com o Rebelde, e nessa transição ele acabou participando como VJ na MTV e chegou a ter esse programa. Muita gente que a gente também não citou, vamos falar aqui rapidamente. Tem a Mari Moon também, que eu acho que é uma figura que tá super atrelada à cara da MTV, né, de ser aquela figura colorida e tal, numa época que eu acho que as pessoas nem eram tão coloridas assim, né, de se tratando do cabelo. De alguns anos pra cá isso virou uma moda assim maior, eu mesmo fui colorido por alguns anos, mas ela era muito essa, talvez a primeira imagem que eu tenho na TV de uma pessoa com cabelo que cada semana, de 15 em 15 dias, ela tava com uma cor diferente. E tinha um jeito meio kawaii, meio nerd, meio fofinha, meio cosplayer, mas ao mesmo tempo trazia umas informações na música. Mas as pessoas só não eram coloridas no cabelo, né? Porque Restart tá aí pra botar as calças coloridas pra vender na Renner. Então, quem mais, gente? Tem várias pessoas assim que passaram por épocas mais antigas. Tem o Lobão, já foi apresentador. O próprio Marcelo Tais, que a gente falou aqui rapidamente do CQC, ele já trabalhou na MTV também. Sim. A gente não citou um dos momentos mais icônicos da MTV, que foi a entrevista da Cristina Aguilera para Sabrina Parlatore, que é outra VJ clássica, né, da MTV. A Sabrina sempre foi, continua sendo muito bonita, e isso causou um certo problema para ela na gravação da entrevista com a Cristina Aguilera. E assim, o que dizem, né, a boca pequena por aí, é que a Marina Persson teria escutado a Cristina Aguilera conversando com uma das pessoas da equipe dela, dizendo assim, eu não vou dar entrevista pra alguém que é mais alta e mais bonita do que eu. E aí foi meio que climão, porque tem uns frames, acho que até o vídeo tem aí na internet, dá pra achar no YouTube. Olhando, você percebe claramente que a Cristina Aguilera virou um nadinha, assim, do lado da Sabrina, que, de fato, muito alta, né, estatura pra modelo, inclusive, e tava lindíssima. E as duas estavam com roupas parecidas, mas que a Sabrina ficava muito mais elegante do que a Cristina. Então, aí, batalhas de mulheres, infelizmente, né, mas... Essa história aí foi muito de bastidor, né? Mas no programa, que também a gente encontra, acho, no YouTube, tem por aí, tem uma frase que a Cristina, que aí agora, sabendo dessa história, a gente fica, liga alguns pontos, que a Cristina brinca, acho que logo no começo da entrevista, ela fala, nós que já somos super amigas, não sei o que. Então, assim, um jeito também meio que debochado da Cristina de tratar, assim, ela aceitou gravar, então vamos debochar aqui da apresentadora. Próprio deboche. Mas a gente teve também o Emicida, que chegou a ser apresentador da MTV.
Depois de ganhar vários VMBs, ele acabou virando apresentador. A gente teve na mesma época a Marina Santelena, que depois foi, não lembro se foi antes ou depois, ela foi da Mix TV também, e hoje é do podcast um milkshake chamado Wanda. Curiosamente, né? São um casal. Casada, conhecida, exato. São pais de Teresa The Baby, que é a filhotinha deles. E aí fica aqui o questionamento, né? Quem sabe um fun fact, será que se conheceram nesse período de colegas de emissora? Fica aí o questionamento. Vamos, né? Marina, responde aí pra gente, Emicida, conta aí pra gente, por favor. Gente, mas a gente falou da Marimun e não citou a Titi Miller. E como não falar dessa duplinha, né? Porque a Titi eu acho que como ela pegou ali uma fase em que a MTV já não tava mais tão bem das pernas, apesar do programa dela ser muito bombado, acho que ela acabou ficando mais famosa depois que ela foi pro Multishow, de fato. Mas na MTV, a Titi apresentava o Acesso e o Scrap MTV, né? Eu lembro do Scrap MTV. Ao lado da Marimun. E, cara, era muito legal, assim, a sintonia das duas. Eu confesso que talvez se fosse hoje, eram programas que eu não assistiria, porque eu tenho... Não sei. A imagem da Marimun na época não me era tão agradável assim. Mas, cara, a Titi... ela sempre foi uma puta comunicadora, né? Eu sempre gostei muito dela, o jeito despojado dela de falar as coisas. Tem uma desenvoltura maravilhosa, muito desenrolada, muito espontânea. Ai, eu adoro. De graça. E eu lembro muito de um outro programa que me vem em mente aqui agora, que esse vocês não lembravam, mas não foi só a Penélope que falou de sexo na MTV. Porque Titi Miller tinha um programa com o Didi F chamado MTV Sem Vergonha, que eles faziam deitados numa cama vermelha, num cenário todo temático, vamos dizer assim. Inclusive tinha um momento da entrevista, né, que além da entrevista ali na frente deles, quando eles iam entrar em assuntos mais polêmicos, o convidado ia pro banheirão e eles faziam perguntas um pouco mais capciosas. E assim, foi uma galera que passou por lá já. Eu lembro Gretchen, Rita Cadillac, essas figuras todas que giravam em torno do universo mais sexual naquele momento, né? Passaram pelo programa. Era bem engraçado. Esse, como eu já era mais velho, eu conseguia assistir. O ponto P, realmente, se a mãe chegasse em casa e me visse assistindo aquilo, eu ia levar uma chinelada. Ai, Titi, sim. A gente não tinha como não deixar de falar da Titi Miller, gente. Ela é maravilhosa. E é engraçado isso, nessa época do Acesso, do Scrap, o como ela era e ainda é, né? Muito diferente da Marimun e, ao mesmo tempo, havia uma sintonia muito boa, né, entre elas. Elas eram bem diferentes, figuras bem diferentes, jeito de falar, de agir bem diferente, mas perfeitas juntas, assim. Dava super certo o formato, assim. E o DDF também, eu lembro muito dessa parceria com ela. Confesso que eu não lembrava desse programa, você falou, e eu falei, caraca, sim! E também é um que eu gostava muito, tinha um jeito ali meio debochadinho de falar também, mas sempre com os posicionamentos, dando notícias da música, bastidor, umas coisas bem legais. Ele depois foi pra Globo, se eu não me engano, ele fez video show, enfim. Saudade também do Didi. Hoje ele apresenta um podcast da TNT, se não me engano. Bom, e a gente não poderia terminar esse primeiro momento do episódio de hoje, onde a gente relembrou programas e apresentadores da MTV, sem falar com um deles, não é mesmo? Então, eu vou chamar ele, que não só foi apresentador, mas que também é ator, humorista, radialista, como a gente já citou, fez parte do Comédia MTV, do Trollolá, ele também teve no Quinta Categoria, Tá Quente, Fura MTV, Rock Go, enfim. Paulinho Serra. Paulinho, conta pra gente qual a sua maior lembrança da MTV e, se possível, conta uma história engraçada que você viveu por lá. Eu ouvi dizer que você causou no programa 2, que na época era apresentado pela Penélope Nova, é isso mesmo? Cara, a MTV era a nossa casa, né? Era uma extensão da nossa casa, porque era um prédio de 12 andares que tudo funcionava ali. Então você conhecia desde o diretor ao porteiro, aos faxineiros, a galera... Todo mundo se via, a galera da música, a galera do humor. E isso era muito legal, porque eu tive contato com muita gente que eu gostava, que eu era fã. Fiquei amigo de muita gente, fiquei amigo do Emicida, fiquei amigo da Cone Crew e aqueles prêmios e tudo mais. Isso era tudo muito legal, cara. A MTV me traz muitas lembranças interessantes de um momento que a gente era mais solto e parecia um grande canal de YouTube que você podia falar o que quiser. E eu lembro lá que uma vez, isso foi
não lembro o ano direito, mas eu vou confessar. Eu participei com a minha esposa do programa da Penélope, que era um programa de casais e tal. E eu, não para ganhar o prêmio, mas para não passar vergonha, eu acabei dando uma roubadinha lá e fui campeão. E agora eu confesso que eu dei uma roubadinha no programa de televisão com as respostas. Acabou que eu fiquei com a crise de consciência tão grande, tão grande, tão grande, que eu não usei o prêmio, que era uma viagem para a Argentina. Ai, que saudade da MTV. Exclamando! A gente falou aqui no nosso programa sobre os apresentadores, sobre alguns programas marcantes. Claro que a gente não conseguiu passar e abordar todos, tem muita coisa. A história da MTV é muito vasta, assim, eles mudaram e se reinventaram várias vezes ao longo desse curto tempo, mas não tem como a gente não falar também do acústico MTV, né? Dos acústicos MTV como um todo. E perduram desde os primórdios da MTV até o fim da emissora, né? Como a gente conhecia em 2013. Eles traziam sempre artistas muito bombados da época, os artistas da MPB, e faziam regravações, álbuns, DVDs e CDs que às vezes vendiam muito mais até do que o próprio álbum, né? Que aquele artista estava trabalhando na época, e com apresentações de performance assim, excepcionais que até hoje assim, são referências na nossa música nacional. E para encerrar o episódio de hoje, eu quero justamente que cada um de nós faça uma recomendação, assim, que a gente relembre um pouquinho, né, de como foi essa fase e a gente recomende algum acústico assim, memorável pra gente. Diz aí, Marlon, que lembrança você tem desses acústicos MTV? Eu acho que todo mundo que viveu essa época sabe que a acústica MTV era sinônimo de qualidade, né? Então, mesmo artistas que você talvez não consumisse com muita frequência, todo mundo tinha vontade de assistir o acústico, porque realmente eram as melhores versões, as melhores músicas, arranjos sempre muito bem feitos e a própria estética, né? Eu acho que eu sempre era muito capturado pela estética do acústico MTV. Em todos eles tinha uma estética muito bem definida e que deixava aquilo tudo muito grandioso, né? Mais até do que já era só com o talento do artista que estava no palco. Mas eu lembro muito, muito, assim, do Kid de Abelha, do acústico dos Titãs, que é um que eu tenho até hoje, inclusive é um que eu não posso ouvir, porque eu sempre choro em duas músicas específicas, porque eu sou muito fã dos Titãs. Marvin é perfeito. Marvin, com certeza, né? E também tem Os Cegos do Castelo, que é uma música que quase ninguém conhece, mas que eu amo. É a minha favorita. Lulu Santos, que tem uns acústicos que acho que eu nunca vi tanto hit em sei lá, 2 horas de show, sabe? Talvez no show da Rihanna do Rock in Rio 2015. Marcelo D2, que teve participação do will.i.am do Black Eyed Peas no acústico MTV dele. Aí teve Sandy Júnior em fim de carreira. Thiago York recentemente. Cidade Negra. Sim, então de fato eram projetos, né, que a emissora encarava com muita seriedade. E acho que isso também funcionava para dar muita credibilidade para aquilo que eles faziam na TV. Sim. Porque os acústicos eram muito bem recebidos e quando algum artista falava vou fazer um acústico MTV, você entendia então que aquela pessoa tá consagrada. Porque assim, eram realmente só artistas né, A-list que conseguiam encabeçar um projeto como esse. Só para não deixar de citar, mas durante um período aconteceu também um projeto muito bacana da Coca-Cola em parceria com a MTV, que era o Estúdio Coca-Cola, que eram acústicos, inclusive, mas que a proposta era misturar artistas de vibes completamente diferentes, assim. Então a gente teve Charlie Brown Jr. com Vanessa da Mata, Lenine e Marcelo D2, CPM 22 e Babado Novo. Mas agora eu vou trazer a mistura mais exótica. Vocês vão falar assim, o quê? Isso aconteceu? Sim, isso aconteceu. Eles misturaram Paralamas do Sucesso com Calypso, tá bom? É isso. Gente, sério. E assim, falando ainda do projeto acústico do MTV, é de uma grandeza e de uma importância tão grande, porque, por exemplo, o Sandy Júnior, a última turnê de Sandy Júnior, de fato, foi em 2007. E foi derivada do acústico MTV deles, né? O final que eles fizeram lá, naquele estúdio todo intimista, naquela apresentação toda intimista, que pra mim é o melhor álbum deles. O acústico MTV supera qualquer outro. Me desculpem os fãs de Sandy Júnior, vocês vão me esculachar, mas assim, eu amo muito aquele álbum, acho as participações maravilhosas, que teve participação do Marcelo Camelo, teve participação do Lulu Santos, teve participação de Ivete Sangalo cantando em Rosca com o Júnior. Então, assim, pra quem acompanha a carreira de Sandy Júnior, aquele álbum lá foi a consolidação de fato, sabe? Foi justamente o nome da turnê, né? Da turnê final, antes deles se despedirem de fato dos palcos como dupla, né?
né? Então era de uma importância muito, muito, muito grande, assim. E o Marlon citou essa questão da Coca-Cola, né, do acústico, e eu lembro muito bem que nessa época, né, a Coca-Cola estava muito nessa pegada da MTV. Eles chegaram a fazer festival, eles lançaram uns colecionáveis que a gente juntar tampinha e trocar por CD, por mini CDs. Sim, eu tinha os mini CDs, eram de cores diferentes até, né, Gui? Tinha verde, tinha amarelo, eu tinha deles. Maravilhoso. Esses mini CDs, se eu não me engano, eram Vibes, e tinha depois o Vibe Sound. E aí, nesses CDs, eles já faziam um pouco dessa brincadeira das parcerias e selecionar um pouco das músicas que estavam mais bombando na época. Sobre o acústico MTV, que me marca muito, por incrível que pareça, eu acho que eu não sou, assim, claramente essa pessoa que consome tanto rock e tudo mais. Eu realmente consumo muito música pop, muita música comercial. Mas eu lembro do MTV acústico do Charlie Brown Jr. Era uma época que eu curtia muito, por incrível que pareça, né? O Charlie Brown, eu gostava muito do som que eles faziam. Gostava muito do CPM 22, que vocês citaram também. Que eu acho que eles não chegaram a ter um acústico MTV, mas enfim, mas estavam sempre nesse meio, fazendo essas participações. Estavam nas premiações, sempre nos VMBs da vida. E eu gostava muito, muito. Então foi um que eu lembro que me marcou. Eu lembro que quando lançou, já era uma era assim que já tinha internet e tal. Tava todo mundo comentando e eu ficava ouvindo aquilo e amava. Mais do que as versões originais das músicas. Sim. Então me marcou muito. E era uma coisa assim, não era somente tocar uma música pronta no violão, né? Tinha toda uma estrutura que era reformulada. Então os arranjos mudavam, os músicos eram colocados em destaque. Não que eles não sejam, não tô dizendo isso, né? Mas assim, o Acústico MTV era como se fosse um projeto extremamente cru, que você via tudo ali, sabe? No DVD, e você via quem tava tocando, como o arranjo tava sendo modificado, como a melodia tava encaixando na letra, sabe? De uma forma que você jamais pensou antes, porque a gente tem essas músicas originais muito presas na nossa memória, né? E aí, do nada, você escuta um Charlie Brown Jr., como você acabou de falar, de uma forma acústica, assim, que você jamais imaginou, sabe? Então, é uma ideia, uma reformulação musical, assim, muito interessante, né? É muito bacana de ver. Qual o acústico que vocês não podem deixar de recomendar aqui para os nossos ouvintes? Bom, um acústico MTV que eu não tenho como não citar, porque é de uma importância muito grande pra mim. Acho que eu já até devo ter comentado isso com vocês, não no ar, mas em conversas nossas particulares. Mas a Cássia Eller, pra mim, é uma das maiores artistas que a gente já teve aqui no Brasil e, de fato, é muito importante pra mim. É engraçado porque eu, criança, gostava já de Cássia Eller, né? Nem de longe o tipo de música que criança escuta, né? Mas, não sei, alguma coisa na potência da voz daquela mulher, do jeito dela de cantar, na postura dela do palco, me chamava muita atenção. E esse acústico, ele de fato reúne muitas coisas, várias Cássias, né, que ela tinha ali dentro dela, porque ela abre o acústico cantando Piaf, então por aí você já consegue imaginar o quão multifacetada essa artista é, né? A Cássia, que pra quem não sabia, começou a carreira dela cantando coisas completamente diferentes, ela canta desde criança, de verdade, né? Ela é bem jovenzinha e ela cantava 1 milhão de ritmos diferentes, e nenhum muito parecido com o rock, que acabou sendo o que consagrou ela. Na sequência, ela canta Malandragem, que acho que até hoje é a música que mais fez sucesso na voz dela, né? Acho que todo mundo lembra muito. Mais marcante. Exato. Mas aí começa a vir um pouco mais das misturas. Ela traz Vá Morar com o Diabo, que é uma música do Riachão, que é um compositor, um sambista baiano. E aí começa essa coisa do regionalismo, que eu gostava muito de ver regionalismo na voz da Cássia. Sim! Sim! Ela dava muita voz pra essas pessoas, sabe? Eu achava isso incrível. Nessa pegada do regionalismo, ela canta Quando a Maré Encher, do Nação Zumbi. É o que eu ia até falar, exatamente. Sabe? E tem participação da Nação Zumbi. Sim, nesse DVD. Que eu acho foda. Ela canta Chico Buarque, ela canta Cazuza, ela canta as parcerias dela com o Nando Reis, que canta com ela, inclusive. O Nando Reis também tá. Então, e é muito louco ver sei lá, a expressão do Nando Reis pra Cássia Eller diz muita coisa. De fato, eu acredito muito em amigos que são apaixonados uns pelos outros, sabe? Assim, no sentido de amizade mesmo, mas que gostam tanto um do outro que isso não tem nem como dar um nome. Acho que tá além de amizade, mas não é romance, é sei lá.
Amor. O olhar do Nando Reis pra Cássia Eller é muito lindo, apaixonante. É muito lindo. Ela faz cover de Beatles, que é uma das minhas bandas favoritas, então realmente não tem como não amar esse DVD. Ela canta Rita Lee. Olha, é perfeito. É um disco atemporal, como a gente diz na internet. E não tem como não ser feliz ouvindo esse álbum. E você falou tudo, assim, como a voz dessa mulher é marcante, assim. Até hoje, todo esse tempo, assim, não surgiu nenhum artista que vocalmente você consiga falar, cara, tão surreal de ouvir como a voz dessa mulher. É algo, assim, único. Único no mundo. É o famoso não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Nem fora do Brasil. Canto a voz nem dela dentro nem fora. É excepcional mesmo, assim. Você falou até do Nação Zumbi, que eu posso falar, né, porque como boa barrista pernambucana recifense que sou, pra mim é uma das coisas mais lindas do mundo ver Cássia Eller cantando Mangue Beat, sabe? Então, e o arranjo que ela fez de Quando a Maré Encher, que é uma música que foi escrita pelo Fábio Tramer, que é o vocalista da banda Ed, pra quem não conhece, fica aí a dica, escutem banda Ed. O arranjo que ela fez dessa música ficou, assim, maravilhoso, sabe? E aí você escuta os tambores do Nação Zumbi, junto com a banda dela, é uma interseção incrível, assim, maravilhosa. O da Cássia Eller, com certeza, é um dos meus favoritos. Lu, sem querer me estender, mas só porque é uma curiosidade muito curiosa sobre esse DVD, tem uma música que ela não conseguia cantar de jeito nenhum. Pra quem assistiu o documentário dela, dirigido pelo Paulo Henrique Fontinelli, que foi um projeto do GNT Doc, eles retratam esse momento. Ela não conseguia cantar a música. A Cássia tava num momento muito bom de carreira dela. A gente não sabe se ela já tava com alguma questão, né, envolvendo... ela atravessou um problema com drogas, né? Mas, cara, ela não conseguia cantar essa música. Ela não passava daquele momento, sabe? E aí ela repetiu, sei lá, umas 10 vezes a mesma música. Aí quando ela acerta, e isso inclusive saiu no DVD, quando ela acerta, o povo ficou tão feliz que, tipo, eles começaram a bater palma no momento que não teria nem o menor sentido bater palma. Mas é porque a gente só viu a versão final, é claro, mas eles estavam lá vendo ela cantar a mesma música 10 vezes e errando e nervosa. Eu não podia deixar de trazer, porque imediatamente quando eu penso nesse DVD, eu lembro do documentário, e, enfim. A Cássia, quando eu falo, eu até me emociono, eu acho muito foda. O acústico dela é uma coisa muito linda, sabe? É muito íntimo. Você consegue enxergar a Cássia de uma forma, assim, muito delicada, muito nova, sabe? Porque as pessoas a viam como rebelde, muitas pessoas interpretavam a carreira dela, né? A personalidade dela de uma forma completamente distorcida. Só que ela marcou uma geração, né? E naquele acústico dela, nossa, você assiste, você parece que tá na sua sala. E é uma sensação muito gostosa. Morro de saudade, inclusive. E ainda embarcando um pouco do projeto acústico, uma menção super rápida do acústico do Kid Abelha. Eu tenho uma memória afetiva muito grande com essa banda, assim, que eu escuto desde criança. O DVD me impulsionou, inclusive, a querer ir na turnê de despedida da banda, né? Porque, pra quem não sabe, Kid Abelha acabou em 2011, se não me engano. E eles fizeram a turnê nacional, né? E a setlist do show tinham todas as músicas do DVD, sabe? Então eu sabia todas, assim, de cor e salteado, de trás pra frente, frente pra trás. Eu fui com uma amiga minha na época, eu ganhei o ingresso do show de presente. Então, assim, é uma memória que eu trago comigo, assim, dentro do meu coração. Tanto o DVD quanto o show, sabe? Porque eu gosto muito da banda. Paula Toller, maravilhosa. Vocalista incrível, não é mesmo? E a banda do Kid Abelha em si, né? Na verdade, o DVD deles é muito lindo. Tem participação de Lenine cantando Na Rua, na Chuva, na Fazenda. E tem tantas outras versões de músicas, assim, emblemáticas deles, né? Os Outros, por exemplo, que teve participação do Leone, que é uma música do Leone. Lágrimas e Chuva. Lágrimas e Chuva, por favor, que o arranjo dessa música é a coisa mais linda do mundo naquele violão incrível. Então, como você já mencionou, a da Cássia Eller, que é um dos meus favoritos, se não o meu favorito acústico, junto ao do Nirvana, que esse é um projeto lá de fora, eu menciono aqui o do Kid Abelha também, que pra mim é inesquecível e vale todo mundo conferir. Então fica a nossa dica final aqui no episódio de hoje. Pra você, se você não ouviu, se você quer reouvir, procurar nas plataformas digitais, na internet, você encontra fácil o Acústico MTV do Charlie Brown Jr., da Cássia Eller e do Kid Abelha, além de todos os outros, que tem vários que a gente não citou, que são um melhor que o outro. Gente, eu espero que vocês tenham curtido viver essa nostalgia aqui com a gente. Eu, particularmente, estou muito feliz aqui, estou revivendo muitas lembranças, muitas memórias de um tempo que eu realmente, acho que todos nós aqui, estávamos mais presos da televisão, que a gente consumia mais TV, né, diferente do que a gente vê hoje, que a gente foi introduzido a muitos artistas da música, isso fez a gente ser quem a gente é hoje, assim, se tratando de gostos musicais,
musicais, referências que a gente tem. Tenho muito orgulho do que foi a MTV Brasil, saudades, como a gente também falou, a gente tem a MTV ainda aí, mas não é a MTV que a gente conheceu. Tomara, assim, que isso venha à tona. A gente estava comentando aqui antes da gravação que a própria Vaia, com outras plataformas, podiam reaproveitar, né, já que eles têm todo esse acervo de tudo isso que a gente rememorou aqui. Eles podiam disponibilizar isso pro público de alguma forma, seria excepcional. Acho que tanto a gente consumiria nessa pegada nostálgica, mas as novas gerações poderiam ser introduzidas a muita coisa divertida, muita coisa importante. Eu vou mandar o meu beijo, um abraço. Sigam o Exclamando nas redes sociais, @exclamando, sem o ezinho inicial, então exclamando. Para você ouvir nosso podcast, você encontra todas as plataformas digitais. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, no nosso site exclamando.com/podcast. Um grande beijo, mandem áudios do que vocês acharam desse episódio, lembranças. Tchau, tchau. É isso. Despeçam-se. Bom, galera, até o próximo episódio. Por favor, se cuidem, fiquem em casa. Quem tiver uma boa memória da MTV pode compartilhar com a gente. Me sigam lá no Twitter, @Lu. Vamos trocar uma ideia, bater um papo. E, por favor, me respondam se é pão ou pães que fala, tá bom? Um beijo. E pra terminar como a gente começou, com licença, Luciano, mas acho muito fácil você falar que gostou do podcast e não seguir o Exclamando nas redes sociais, sabe? Porque assim, a gente tá lá, por favor, @exclamando, sem o E, com X, ou seja, exclamando, como o Guilherme falou. Segue a gente pra gente poder trocar, interagir, discutir novos temas pros próximos programas. E é isso. Um beijo pra vocês, fiquem em casa e até semana que vem. A gente ama ouvir o feedback de vocês. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Exclamando!